Arlindo Oliveira, presidente do Instituto Superior Técnico, é convidado desta edição da noite. Muito boa noite. Conhecemos ontem a primeira fase de colocação de alunos no ensino superior e destacámos hoje porque se percebeu que há muito menos inscrições de alunos em cursos de engenharia civil, o que provavelmente resultará da análise que os próprios fazem das suas saídas profissionais. Parece-lhe um problema preocupante este ou destacaria outro? Olá, boa noite. Existe de facto uma redução significativa da procura por parte dos alunos na área de engenharia civil. Eu penso que é uma redução exagerada. Globalmente, no país todo, cerca de 150 alunos procuraram engenharia civil, mais metade destes no técnico. Aliás, concentraram-se no técnico e na FEUP, todas as outras escolas praticamente não tiveram candidatos. Eu acho, de facto, que são precisos muito mais, mesmo numa situação de um reduzido número de obras públicas, são precisos muito mais do que 150 engenheiros civis por ano em Portugal. Portanto, penso que, de facto, há aqui um erro de percepção. Os engenheiros civis fazem muitas outras coisas, fazem urbanismo, recuperação, transportes, consultoria. Portanto, penso, de facto, que não está a ser racional a escolha dos alunos. Está-se fugir demasiado de uma área, que é verdade, que perdeu alguma do impacto, da importância que tinha na economia nacional, mas não merece esta redução. Em compensação, continuam a ser escolhidos outros cursos que têm empregabilidades muito mais duvidosas, a meu ver, do que a engenharia civil. Pelo lado positivo, já agora, a engenharia em si, embora a engenharia globalmente, as áreas de engenharia, tenham também sofrido alguma redução ao longo dos últimos anos, isso é preocupante, especialmente porque há cada vez mais empregos nas áreas de engenharia, especialmente nas áreas de tecnologias de informação e comunicação. Aí não se nota a redução dos alunos, pelo contrário, ao contrário do que foi notificado, a área da informática, das tecnologias de informação tem até aumentado o número de candidatos colocados, mas não tão rapidamente como a economia pede. Portanto, eu penso que os alunos, de facto, aqui, globalmente, na engenharia, não estão a fazer as escolhas certas. Parte disto é influenciado também pelas notas da matemática e da fisicoquímica nos exames do 12º ano, que têm sido mais baixas nos últimos anos do que em anos anteriores. E, portanto, isso afeta também o universo de alunos que podem escolher a área de engenharia. Mas reconhece que os exames de matemática, pelo menos o deste ano, da segunda fase, foi efetivamente um pouco mais difícil do que aquilo que é habitual e terá justificado uma parte dos resultados? Ou eu não analisei em detalhe, não analisei em detalhe, eu estou convencido, estas variações são difíceis de evitar de ano para ano. Não é? Quer dizer, é muito difícil aferir os exames de matemática exatamente pelo mesmo padrão e garantir que as notas médias são as mesmas. Portanto, estas variações são inevitáveis. Como de facto temos a demografia, temos a população a decrescer, há cada vez menos candidatos globalmente, parcialmente compensado por uma maior frequência do ensino secundário, mas de facto estamos a trabalhar um bocadinho no limite, no sentido em que o sistema universitário está sobredimensionado para as necessidades. Esse é um facto. E de facto os alunos o que fazem acabam por escolher as melhores escolas, acabam por escolher as escolas mais famosas, tipicamente as escolas do litoral. No caso da engenharia, a concentração no técnico e na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto foi muito marcante. Professor, ficaram cursos sem nenhum candidato. É uma seleção natural positiva, na sua opinião? Não lhe vou pedir que se pronuncie em concreto sobre nenhum. Ficaram muitos cursos com 0 candidatos, alguns, aliás, de engenharia e vários de engenharia civil. Eu penso que isto reflete, em parte, a incapacidade que existiu até agora de fazer quaisquer medidas estruturais na reforma do sistema. Essas medidas são cada vez mais urgentes, são difíceis, são medidas difíceis, até porque implicam que sejam tomadas decisões difíceis e dificilmente se resolverão, por exemplo, com a medida de dar bolsas a 1000 alunos para eles irem para o interior ou com medidas assim pontuais. É preciso, de facto, uma reestruturação profunda do sistema, que se fala há muitos anos e que até agora não teve lugar. Os cortes orçamentais que o Governo acentuou este ano e que acumulou com os outros dos anos anteriores, no técnico, em concreto, estão a afetar a qualidade dos cursos? Eu ainda não diria que estão a afetar a qualidade dos cursos, mas estão seguramente a afetar a relação professor-aluno e o número de alunos por turma, etc. Eu penso que o técnico continua a dar um ensino, de facto, de nível internacional, mas estamos nos limites do que é razoável e a competição entre nós e as universidades comparáveis estrangeiras não é justa porque eles têm orçamentos muito maiores. Se eu recentemente um ranking coloca o técnico, enfim, a engenharia da Universidade de Lisboa entre as 20 melhores escolas da Europa e as 100 melhores do mundo, para nós aquilo é excepcional porque fazemos aquilo com uma fração do dinheiro que outras escolas fazem, mas a verdade é que os cortes têm acumulado ao longo dos anos. Eu, antes de vir, fiz umas contas rápidas e, de facto, o financiamento do ensino superior e do técnico em particular, desde o começo da crise, reduziu-se em cerca de 33%.
Se nós comparássemos isto com o sistema, com o Estado, se o Estado tivesse reduzido os seus custos em 33% nestes últimos 5 anos, neste momento estávamos com um superávit de 20 e tal % nas contas públicas, não é? Que é uma coisa impensável. Portanto, eu penso que mais reduções no ensino superior, que tal como tem sido referido, penso que é uma coisa impensável. Estamos a perder competitividade, estamos a perder capacidade de investimento. Os fundos estruturais, em particular, praticamente não podem ser usados na região de Lisboa, apenas uma pequeníssima fração pode ser usada na região de Lisboa, e tenho medo que o ensino superior, especialmente aquele que não pode usar os fundos estruturais, venha a ser prejudicado no longo prazo. Por enquanto, isso ainda não se nota, mas tivemos reduções fortes de pessoal e, de facto, estas coisas vão acumulando, não é? Ano após ano, a incapacidade de investir ano após ano acaba por se traduzir numa degradação progressiva, mas real, da qualidade do ensino. O professor sente que há bons alunos, boas cabeças que ficam fora de uma carreira académica por dificuldades financeiras, por incapacidade das famílias de suportarem propinas e as outras despesas de um curso? Nós temos acompanhado com atenção a questão das dificuldades económicas dos alunos, temos noção que estas dificuldades têm tornado mais marcantes. O retorno do investimento, até eventualmente com empréstimos para fazer um curso destas áreas de engenharia, é um retorno enorme, portanto, pelos custos que custam frequentar, se durante 5 anos um curso de engenharia, uma família, um aluno, uma pessoa tem retornos muito grandes, muitas dezenas de vezes esse investimento, e, portanto, penso que muitas famílias estarão a fazer um esforço extra para manter os alunos a estudar. Nós temos também alguns apoios que temos dado nos casos mais dramáticos. Não temos notado até agora um aumento significativo do número de desistências ao longo do curso, mas temos notado algumas e temos, de facto, em alguns casos mais dramáticos, ocorrido. E, portanto, é uma situação que eventualmente terá tendência a agravar-se também com o prolongar da crise. O professor falou num corte de 33%, mas há aí um diploma e uma palavra, que é a palavra remunerado, que é capaz de agravar ainda mais as dificuldades da faculdade. Este diploma que o Governo prometeu rever mantém-se, e que ainda não reviu. Isso é uma coisa paradoxal. Nós, com estes cortes, que, como disse, acumulam cerca de 1/3, temos recorrido a outros mecanismos para garantir a qualidade do ensino. Uma das coisas que tem ajudado bastante é a participação de professores já reformados, mas que dão aulas a título gratuito, umas aulas tipicamente cadeiras de opção, ao abrigo da legislação, ou apoio a projetos, etc. Muito recentemente, em março, saiu uma lei que alterou o Estatuto de Apresentação e proibiu o exercício de funções públicas, mesmo que não sejam remuneradas, ou seja, a título voluntário. Isto é uma coisa, a meu ver, impensável. Portanto, uma pessoa está disposta a trabalhar gratuitamente, a acrescentar valor à sociedade, a acrescentar valor à economia, trabalhando gratuitamente, e o Governo sai-se com uma alteração do Estatuto de Apresentação que basicamente proíbe, ou na prática o que faz é retirar a pensão à pessoa por trabalhar gratuitamente. Eu acho que isto não faz sentido. Há, de facto, uma promessa de que isto seria revisto numa lei próxima, eventualmente no orçamento retificativo. Continuamos a aguardar. Neste momento temos, de facto, as pessoas muito ansiosas, são pessoas que gostariam de continuar a prestar este apoio à escola e às universidades. E o professor está numa fase em que tem de construir os cursos e os corpos letivos. Não, as aulas estão a começar para a semana. Portanto, nós, neste momento, há um conjunto de aulas e de outras iniciativas que têm o apoio de professores reformados, que neste momento estão efetivamente a arriscar, e nós pedimos até esclarecimentos à Caixa Geral de Apresentações, foram na direção errada, que basicamente disseram, não, isso é mesmo assim, mesmo não remunerado, essas pessoas não poderão receber a pensão. Acho que é uma coisa impensável, vai contra todas as práticas internacionais, onde os professores jubilados e reformados tipicamente são uma parte importante do trabalho das faculdades, progressivamente desligam-se, mas é uma coisa progressiva. Eu, francamente, não vejo qual é o racional subjacente a isto. Imaginei que fosse um erro, aparentemente não é, os esclarecimentos esclareceram que não foi um erro, e neste momento estamos, de facto, perante essa situação, a meu ver, abstrusa e inexplicável dos professores reformados não poderem colaborar com as instituições. Esse diploma dizia que as universidades podiam pedir a opinião da Ministra das Finanças caso a caso, ou seja, ela podia autorizar caso a caso. Excepcionalmente autorizar. Pior ainda, esse diploma tem uma lista de exceções, 4 ou 5 alíneas com de exceções, onde era naturalíssimo que tivesse uma exceção que incluísse o Estatuto da Carreira Docente Universitária para incluir como exceção, e não está lá essa exceção. Imagino que tenha sido um lapso do nosso Ministério, que não incluiu lá a exceção, mas a verdade é que aquilo devia ser corrigido. E isso é, de facto, de uma maneira geral, o ensino superior tem sido o parente pobre deste Ministério, que tem prestado muito mais atenção, como sabem, ao ensino secundário do que ao ensino superior. É natural, é uma área com menor dimensão económica, com menor impacto na maior parte das famílias, mas nós temos sentido alguma falta de acompanhamento por parte do Sr. Ministro dos problemas do ensino superior. Apesar de tudo, algumas das nossas instituições estão nos melhores rankings mundiais. Nos melhores rankings de instituições competitivas a nível internacional. É, de facto, uma das últimas áreas onde Portugal é genuinamente competitivo a nível internacional. É fundamental para o desenvolvimento
obviamente, da economia, especialmente, obviamente, as áreas tecnológicas. Eu sou suspeito, mas as áreas tecnológicas, de facto, têm um grande impacto na economia. Isso seria, talvez, é uma das joias da coroa do nosso ensino, e penso que seria pena, de facto, desperdiçarmos isto por falta de investimento, e às vezes nem é investimento financeiro, neste caso é só uma questão de investimento quase legislativo, de não aumentar a burocracia, não aumentar inutilmente as complicações. Professor Arlindo Oliveira, muito obrigada por ter vindo à edição da noite. Obrigada. Muito obrigado.